vem alcançando muitas vidas, transformando muitos corações. Então, para mim é uma honra estar aqui, receber o convite, na pessoa do pastor Rodi Marques, na pessoa do diretor fundador missionário Oséias. Então, desde já agradeço a vocês pelo convite, espero contribuir de alguma maneira. Respondendo a sua pergunta, sim, eu nasci num berço evangélico, desde que me entendo por gente, nasci envolvido nas coisas da igreja, nasci dentro do ambiente cristão, nasci aquela criança que foi muitas vezes amamentada, dormia embaixo dos bancos da igreja, que os pais viviam no culto, na vigília, ensaio de jovens, ensaio de coral, e a criança estava lá junto, no colchonetezinho, deitado. Então, desde que eu me entendo por gente, sim, eu tive o prazer, e graças a Deus, de estar nesse ambiente, que é o ambiente onde o nosso Deus nos alcançou, onde nós chegamos até Ele. Então, eu sou grato a Deus por isso. E nunca foi imposto, né? A religião, você sempre aceitou com alegria. Isso nunca foi um jugo para você, nunca foi um peso, nunca interferiu na sua juventude, na sua liberdade. Você é um cristão com alegria, com prazer. Eu acredito que os meus pais seguiram exatamente o que a Bíblia manda fazer. A Bíblia ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, ela não se desviará dele. O que a Bíblia está demonstrando aí? Que os pais, enquanto responsáveis pela criança, ele deve ensinar o caminho para a criança. Mas a mesma Bíblia vai dizer que quando crescer, ele não se desviará dele. Por quê? Porque tem a opção dessa criança, desse jovem, depois que cresceu, escolher trilhar um outro caminho. Então tem essa possibilidade. Meus pais, acredito eu, que seguiram essa verdade. Eles me ensinaram o caminho do Evangelho, eles me ensinaram o caminho do amor de Jesus, do amor de Deus. E sim, fui criado nos preceitos bíblicos, nos preceitos cristãos, e isso me alicerçou, isso me deu uma base, e que quando eu passei por um período, nós vamos estar falando mais pra frente sobre isso, que é um período muito importante, muito difícil na vida de muitos, que é a adolescência, que é a juventude, principalmente nessa questão do cristianismo, onde o mundo oferece muitos pratos, onde chega muita coisa até a gente, e a gente tem que tomar esse cuidado e tem que ter a nossa fé muito firmada. E aí, nesse período, cumpriu-se as escrituras, né? Fui ensinado no caminho que se deve andar, e quando eu cresci eu não me desviei dele. Mas respondendo a sua pergunta, é isso. Nunca foi um jugo, nunca foi algo imposto. É óbvio que enquanto eu era dependente no sentido físico do cuidado, eu tinha que estar com os meus pais. Meus pais iam para a igreja e eu ia para a igreja. Mas a partir do momento que eu tive o discernimento, que eu tive a opção de escolha, eu tinha a opção de, olha, hoje eu não quero ir no culto. Mas é aquela coisa, quem tem um louvor que fala, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então você falta 2 cultos, sua alma já começa a clamar, já está faltando alguma coisa, não estou me sentindo bem. Eu conto até um fato da minha história, que eu acho que teve um dia que depois de uns 5, 6 anos, eu liguei a televisão num domingo que eu não fui pro culto e eu vi o Faustão no domingo passando a videocassetada. Eu falei, mas que estranho, por que eu nunca vi isso? E aí eu lembrei, eu nunca vi porque todo domingo da minha vida eu estive num culto. Então, são coisas que a gente passa, principalmente por ser filho de pastor também. Então tem uma pressãozinha um pouco maior, filho do pastor não pode faltar, tem que estar junto. Então são essas coisas que acontecem na minha vida, mas nunca foi uma pressão, sempre foi uma escolha. E até mesmo porque você sempre foi companheiro do seu pai, né? Exatamente. Novamente, por ser um filho do pastor, eu venho de uma família que tem essa tradição, né? O meu avô, pastor Enéas de Castro Gama, ele era pastor, e aí eu tenho tios pastores, né? O tio Jaziel, o pastor Jaziel Gama, tem o meu pai, o pastor Josué Gama, tem o presbítero Jurandir Hilário Gama, tem o meu tio Josias, o Eribaldo. Então, são todas uma família que vem. Né? Meus pais foram criados nessa tradição pastoral, com o meu avô que viajou para muitos lugares, esteve em Bueno Brandão, Mostarda, Campinas, Hortolândia, abriu muitas igrejas, e o meu pai viveu dentro desse ambiente. E esse ambiente também foi o ambiente que eu vivi. Então nós saíamos para ir para o culto,
meu pai como pastor tinha que estar em todos os cultos e eu tinha que acompanhar meu pai em todos os cultos. Então, nós vamos falar também da música mais pra frente. É daí também que entrou um pouco a música na minha vida, por estar sempre envolvido nessa questão. Então eu sempre fui um companheiro, não só do meu pai, mas também da minha mãe, que também sempre cantou, sempre foi ministra do evangelho, sempre foi uma mulher de fibra ali e sempre esteve com a gente. Maravilha. Inclusive eu quero mandar um abraço para sua mãe, se ela estiver assistindo, que Deus abençoe a vida dela. A minha esposa principalmente tem muita gratidão, né, por ela, né, ser uma mulher muito zelosa pela igreja. A gente teve o privilégio de estarmos juntos por 5 anos ali congregando na mesma igreja. E o seu pai nasceu num berço evangélico, no evangelho também? Já nasceu num... Sim. Eles nasceram numa família que quando eles chegaram, principalmente... Você diz ele que a sua mãe também? Ou não? A minha mãe também, a minha avó era cristã, o meu avô não, por parte de mãe. Então eles viveram essa divisão um pouquinho no lar, né? Mas minha mãe, desde os 7, 8 anos, ela já era dirigente do grupo de crianças, já regia grupo de crianças. Maravilha. Inclusive, um dos dois maiores ministérios que tem aqui na cidade de Hortolândia, os 2 pastores presidentes foram alunos de escola dominical da minha mãe, que é a Assembleia de Deus do Belém, o pastor Aloysio Reis Mendes, foi aluno da minha mãe na escola dominical, e o pastor Luiz Carlos, também da Assembleia de Deus do Amanda, também foi aluno dela na escola dominical. Então ela com 7, 8 anos ela já dava aula na escola. E o meu pai também sempre esteve envolvido pela essa vida dedicada a missões, à igreja do meu avô. Meu pai também sempre esteve. Teve um período, me parece, que ele afastou no período da juventude, mas nasceu em berço cristão. Ah, isso eu não sabia. Traz ele aí, dá para perguntar bastante. E os pais do seu avô? Eu nunca ouvi falar dos pais do Enéas Gama. Você já ouviu falar se eles também eram cristãos? Nem eu ouvi falar. Não, né? Não ouvi muito falar. Tinha poucos relatos que eu perguntei para minha avó. Meu avô já tinha partido quando eu fiz essas perguntas. Eram alagoanos, né? Eram os cabras de facão, os cabra macho que andavam lá pelo interior de Alagoas, tudo. Mas eu sei bem pouco em relação a isso. Mas ao que me parece... foi a conversão do meu avô que iniciou essa questão. Meu avô, eu sei que não nasceu em berço evangélico, e a conversão dele que iniciou essa história da família Gama em relação ao evangelho, em relação à igreja. O nome do seu avô é Enéas? Enéas de Castro Gama. Enéas de Castro Gama. Talvez muita gente não sabe. Hoje eu estava conversando com a irmã, e eu comentei com ela, e ela disse que não sabia. O UPA do Jardim Amanda tem o nome de Enéas de Castro Gama, que foi feita uma homenagem justa para ele, que, para quem conhece a história do pastor Enéas, foi um grande missionário, né? Contribuiu muito com a obra cristã aqui em Hortolândia. E quem fez essa homenagem para o seu avô, colocando o nome Enéas de Castro Gama no UPA do Jardim Amanda. Meu avô foi um dos pioneiros aqui da igreja na região de Campinas, de Hortolândia, muito amigo do pastor Marinésio, o antigo pastor que também fez história nessa região. Inclusive a sede do Belém começou no fundo da casa do meu avô. A sede da Assembleia de Deus do Belém, que é ali no Jardim Mirante, começou no fundo da casa do meu avô. E inclusive a casa que era do meu avô durante anos foi vendida para a igreja, e por isso o templo aumentou. Então ali no terreno da igreja está a casa onde meu avô viveu anos e anos, onde eu cresci também, já morei por alguns momentos lá, e hoje é a igreja sede lá do Jardim Mirante. E essa homenagem foi feita. Normalmente tem duas oportunidades, né, de se homenagear um cidadão, que é com título de cidadão da cidade, mas para isso precisa estar vivo, e no caso meu avô já não estava mais. E aí eu não quero ser injusto aqui, eu lembro que foi iniciativa de um dos vereadores, mas eu não lembro exatamente o nome de qual. Meu pai deve estar assistindo, se ele quiser comentar aí para a gente desfazer essa dúvida. Mas um dos vereadores fez a indicação na Câmara dos Vereadores, que foi acatado pelo prefeito Ângelo Perugini, que também já faleceu, e ele foi
foi dado o título a UPA do Jardim Amanda como Enéas de Castro Gama. Olha que maravilha, hein? Até eu me senti bastante feliz na época, porque eu lembro que a gente foi convidado para poder ir lá cortar a inauguração, né? O lacinho. E eu já quero aqui mandar um abraço para Kelly Cristina, ela está aqui assistindo ao vivo o nosso programa. Ela é a princesa do meu coração, considero ela como uma filha minha. Pelo pouco que eu ajudei a mãe dela a cuidar dela, eu me considero muito pai dela. Ela é uma benção, eu amo ela demais. E para minha irmã Vilma também, que já está aí ao vivo também. Grande missionária do Evode, a Vilminha, que Deus abençoe. E também tem aqui um amigo, provavelmente um amigo seu, que está escrito Psicologia em Foco. Ou é seu pai que deve estar usando? Psicologia em Foco? Acho que é o André. O André da minha sala de psicologia. Se for aí, dá um alô, André. Muito obrigado por estar acompanhando aí. Ele falou, você é top, Peterson. Deus te abençoe, meu querido. Deve ser ele, deve ser ele. E é isso aí. Deixa eu ver quem tem mais aqui. O Jurandir Hilário Gama, Pai do Senhor, meu grande irmão. Jurandir Hilário Gama, fizemos muito tempo rádio ali no... Interessante que na rádio que o irmão Jurandir fazia programa, na estreia do programa dele, quem pregou foi eu. E no encerramento do programa, quem pregou foi eu. Abriu e fechou com chave de ouro. Abriu e fechou. E ele ficou muito tempo lá, hein? Sim, bastante. Já quero aproveitar e dar um recadinho. Nós descobrimos que nós não podemos fazer sorteio, mas a gente tem um brinde aqui, que é um quadro muito lindo. Vou estar mostrando aqui. Olha que quadro lindo, ele foi doado pelo nosso irmão Gilson, que esteve aqui numa entrevista. Na verdade, não vai ter um sorteio, vai ter uma palavra-chave. E vai ser no decorrer do programa, eu vou estar anunciando e pedindo para você escrever. O primeiro que escrever a palavra que eu estarei anunciando, ganhará esse quadro aqui. Beleza? Se for perto, a gente entrega. Se for longe, você vem buscar. Tá bom? E vamos para mais perguntas. Muito bonito, hein? Se pudesse, até eu ia aqui ficar comentando. Eu já ia ouvir mais rápido aqui. Mas vamos deixar aí para os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando. O Oséia já quis passar a mão já nesse quadro aí, eu não deixei também. Irmão Petros, a saúde mental em Hortolândia. Você tem acompanhado pessoas que têm problemas mentais, psicológicos? Você tem acompanhado o tratamento dessas pessoas, a assistência dessas pessoas? A assistência em Hortolândia, na sua opinião, é satisfatória? Ou deixa a desejar? Ou tem mais coisa que poderia ser feito? O que poderia ser feito? Qual é a sua visão da saúde mental em Hortolândia? Bom, é um ponto muito complexo, que tem diversos aspectos a serem analisados, né? E não só em Hortolândia. Nós vivemos um momento no Brasil onde a questão da saúde mental ela vem sofrendo alguns ataques, ela vem sofrendo alguns desmanches, né? Algumas desconstruções, seja por interesse federal, seja por interesse estadual, de algumas discussões aí. Nós temos, né, o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicológico, nós temos alguma Secretaria de Assistência Social, todas essas questões que trabalham e lidam com o público nessa questão da saúde mental. Tem muita coisa envolvida nisso, mas realmente, tanto em Hortolândia quanto em qualquer uma das cidades aqui da região, é uma temática que deixa muito a desejar. Porque é uma temática que demanda investimento, demanda carinho, demanda conhecimento, né? Eu tenho uma experiência até meio difícil. Minha avó, ela passou por um encaminhamento para um serviço de psicologia pública. Ela entrou na sala e nós vemos que eu não estou colocando aqui culpa na profissional, longe disso. É uma questão que a gente entende que ser de estrutura. Então, o bairro ali inteiro, atendido por aquela unidade básica de saúde, né, a UBS, tem um psicólogo atendendo e ele tem que atender a baciada. Então, ele tem a fila para atender 20, 30, 40 pessoas no dia
E a pessoa entra, fala 5, 15 minutos com ele, ele fala alguma coisa, dispensa a pessoa e ele tem que produzir, ele tem que ser produtivo. E a gente sabe que a saúde mental, ela não é tratada assim. Ela demanda cuidado, ela demanda auxílio, demanda estudo, ela demanda dedicação, acolhimento do outro. Então, a minha avó entrou naquela sala, em 15 minutos a psicóloga conversou com ela, disse, não, isso não é isso que você está pensando, você precisa caminhar e cuida das suas plantas, que isso vai melhorar. E assim, a gente para analisar, eu como estudante de psicologia, a gente fala, não é assim. Em 15 minutos você não consegue nem conhecer a pessoa que está na sua frente. Ainda mais você gerar um diagnóstico, gerar uma hipótese de tratamento e tentar intervir de alguma maneira na vida dessa pessoa. Então, é lógico que eu entendo que toda essa máquina pública, ela hoje não tem condições de fazer uma psicoterapia com cada indivíduo que tem essa situação, que tem essa problemática, mas o problema é que nós não temos nem a cultura da saúde mental no Brasil em si. Nós não temos nem essa cultura. Para muitos é coisa de doido, para que eu vou em psicólogo, eu não tô maluco. Isso a gente ouve até hoje. Então, nós não temos nem essa cultura, quanto mais o acesso através do poder público. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que a gente vive um déficit muito grande. Nessa pandemia foi acentuado em muitos níveis, muitas pessoas entrando em quadros depressivos, em quadros de ansiedade, síndrome do pânico, por estarem reclusos em casa, por viverem fechados ali em ambientes, às vezes até tóxicos, esse ambiente familiar, que é bem difícil de ser gerido, de ser convivido aí entre essas pessoas. E também tem outras muitas questões que afetam também o psicológico das pessoas, que é uma das principais coisas durante essa pandemia. Como eu vou me manter? Como eu vou manter a minha família? Então, a psicologia, ela trata não somente de aspectos do indivíduo. Isso, ele que está doente. Tá, mas espera aí, ele está inserido em que contexto? Ele está conseguindo dar alimento para a família dele? Como você se sentiria sem ter alimento para dar para o seu filho? Será que é ele que está depressivo? Ou será que tem toda uma sociedade, toda uma estrutura que não está dando condições desse indivíduo estar bem de saúde, de estar bem psicologicamente? Então, a psicologia, ela atua e olha para todos esses âmbitos. O âmbito social, o âmbito biológico. Quando nós entrarmos para falar sobre depressão, também vamos ver que tem coisas biológicas, físicas, químicas dentro do nosso corpo. Outra coisa que muita gente diz também que é frescura, que é outra coisa extremamente errada, é de um desconhecimento gigantesco você falar isso para alguém que já está num sofrimento enorme. Então, são esses vários aspectos, e eu entendo que o poder público hoje ele não tem capacidade e estrutura para atender em 100% essas demandas. Mas o que preocupa é que também não se vê movimentação nenhuma para atender pelo menos mais 10%. Com a qualidade melhor, né? E quando você falou da psicóloga e a sua avó, né? A sua avó? Sim, sim. Que para caminhar e plantar, cuidar das plantinhas. Isso. Eu fico pensando, a gente não sabe qual que é pior, né? Se é dar esse tratamento, fazer caminhada e as plantinhas, ou receitar um remédio logo para a pessoa se empanturrar de tarja preta, né? Porque eu estava conversando com uma pastora psicóloga, ela falou que é muito mais cômodo dar uma receita de um remédio e fazer a pessoa dormir. E, na verdade, eu ouvi uma frase do Lair Ribeiro hoje, ele falando que o remédio é para remediar, não é para curar, né? Eu nunca tinha pensado nisso, que o remédio é para remediar. Então, o remédio, ele causa... Ele trabalha no sintoma, mas ele não trabalha na causa. Exatamente, né? Perfeito. E aí, às vezes, a pessoa que é doente fica cada vez mais doente. Tomando, se empanturrando de remédio. E você acha que a igreja, os cristãos, tanto o católico como o evangélico, você acha que teria a possibilidade de ele se envolver mais nessa questão? E já que o Estado não faz, a igreja, na sua visão, teria condições de fazer? Teria condições e o dever de fazer. Esse é um dos deveres da igreja. Se você for olhar, né, o papel da igreja,
né, segundo os evangelhos de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, um dos papéis da igreja é esse cuidado. Mas eu acredito que anterior a isso, a igreja deveria romper com alguns paradigmas, romper com algumas tradições erradas que tem dentro da igreja em relação à saúde mental. Para ela cuidar, ela primeiro precisa ser cuidada. E o porquê que eu estou dizendo isso? Dentro da igreja, nós temos historicamente uma visão construída sobre a psicologia, sobre a loucura, né? Que durante muito tempo foi colocado como ação demoníaca, como falta de Deus, como muitas dessas questões, né? Então, durante muito tempo a gente ouviu falar isso dentro das igrejas, que uma pessoa depressiva era porque não tinha Deus, que uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa com síndrome do pânico é porque estava possessa, estava com um demônio, ou coisas desse gênero. Deixando claro aqui, afirmar enfaticamente, isto é totalmente errado. A depressão é uma doença, ela é psíquica, biológica e social, não podemos identificar, classificá-la como demônio, como falta de Deus ou coisa do tipo. E é uma coisa que eu até brinquei aqui antes de começar um pouquinho, né? Sempre se falou-se que era demônio, mas ninguém expulsava. É verdade. Falava assim, isso aí é falta de Deus. Ninguém levou Deus para essa pessoa. Esse cara tá assim porque tá com demônio. Não tinha um corajoso que foi lá e expulsou. Só sabia o que era, que não era, não tinha nada a ver com depressão, não tinha nada a ver com psicologia, era tudo demônio, mas ninguém foi lá e expulsou. Então isso demonstra que, e aí, se a gente for fazer uma análise histórica, vindo lá desde os princípios, né? Tudo aquilo que fugia do controle social, que normalmente era controlado pela Igreja Católica, tinha que haver uma reação. A igreja tinha que dar uma resposta para o povo. Por que esse indivíduo está assim? O que está acontecendo com ele? E como não se tinha muito conhecimento ainda, ou não queria se estudar sobre, então qual era a resposta que poderia ser dada? Esse indivíduo está cheio de espíritos malignos, isso é demônio, se afaste dele, vamos trancar. E aí começa a história dos manicômios, de fechar as pessoas que eram fora dos padrões dentro de um lugar para higienizar a sociedade, né? Uma ideia higienista, que é você pegar todo mundo que é fora do padrão da sociedade, que assusta, que é diferente, joga eles dentro de um manicômio, de um hospício, fala, não, esse é doido. Tranca, você não tem mais que fazer nada, você mantém aquele indivíduo ali e pronto, parece estar resolvido, né? Então, e é mais cômodo, né? Muito mais cômodo, muito mais cômodo. Então, vem de toda essa história, de toda essa construção histórica. E a Bíblia, e a igreja, perdão, carrega resquícios dessa ideia. De que depressão é falta de Deus, de que é demônio, de que vem cá que em 3 sessões a gente não sei o que resolve, a gente joga não sei o que lá, tempera, só falta pôr na grelha, é sal grosso, é não sei mais o que. Então, sempre teve essa visão. Então, quando eu digo que sim, o papel da igreja seria cuidar dessas pessoas, seria acolher essas pessoas, mas antes essa igreja tem que ser curada. Porque não adianta você pegar uma pessoa depressiva, colocar dentro da igreja, incentivar e buscar ela, e ela ficar sofrendo todos os dias com olhares de pessoas falando assim, olha essa aí. Você não está cuidando, você está, às vezes, até piorando a situação. Então, a igreja precisa ser curada em relação a essa temática, precisa quebrar muito desses paradigmas, dessas ideias que eles têm, e a melhor maneira de quebrar essas ideias é tendo acesso ao conhecimento. E tanto que essa situação piora tanto a situação do doente, porque uma pessoa com depressão, a autoestima dele está muito baixa, ele se sente um zero à esquerda. Agora você imagina uma igreja lotada, tudo olhando para ele, apontando o dedo, né? E dizendo que ele tem demônio. Sim. Aí acaba de matar a pessoa. Sim, eu tenho relatos de uma amiga que eu conversei, eu acho que semana passada com ela sobre isso, que ela foi em uma igreja, estava em um quadro depressivo, tomava muitos remédios e a mãe levou nessa igreja. E na frente de todo mundo, o pastor colocou a mão na cabeça dela e começou a gritar, expulsa demônio, sai demônio da depressão, sai demônio da depressão, e expulsando.
segundo ela, forçou a cabeça dela, tentou jogar no chão, e ela saiu dali transtornada. Ela falou: o que fizeram comigo? Eu entrei lá, eu tô doente, o cara me jogou no chão, me chamou de demônio, porque uma pessoa quando não tá possessa e você tá gritando sai demônio na orelha dela, você tá chamando ela de demônio. E ela falou assim: eu não sou demônio, eu tô doente. E então isso causa uma ferida emocional, causa uma questão muito complicada. Então nós, repito, nós como igreja temos que nos reorganizar, buscar conhecimento acerca dessa área, e é até um dos meus desejos, né, através de palestras, está disponível aí para muitos pastores, para reuniões, para igrejas, congressos, coisa do tipo, para levar esse conhecimento para dentro da igreja, para quebrar muito dessa visão que é extremamente errada que vive dentro dessas igrejas. Lembrando aqui que eu não estou limitando o poder de Jesus Cristo. Eu creio que Jesus cura da morte até o que você me colocar na frente. Mas o que eu estou dizendo é que é uma doença. Assim como um pastor pode orar para uma pessoa com câncer, e inclusive, quando nós chegamos na parte da música, testemunhos até com um dos louvores do meu CD, que tiveram testemunhos de cura de câncer. E eu estava lá. Estava lá, então vai poder testificar aqui. Assim como eu acredito que pode haver a cura do câncer, e também levei minha avó durante 2 anos para quimioterapia. Então os evangélicos têm que parar com essa questão de ser alienado e compreender que sim, eu creio, Jesus tem poder para curar. Mas ele também nos deixou inteligência para desenvolver, para ter ciência, para ter remédio, para ter outras coisas para a gente buscar. Então, eu criei, nós oramos durante os 2 anos do tratamento de câncer da minha avó. Eu levei ela em toda a sessão, do início, na químio, na operação, na radiografia depois, nos acompanhamentos mensais, depois trimestrais, depois semestrais e até a alta no fim do ano passado. Então, eu levei todos os dias, orando para que Jesus cuidasse, para que Jesus curasse, mas também fazendo o acompanhamento de saúde. Foi para isso que Deus nos deu cérebro. Deus nos fez com livre-arbítrio, com inteligência, nos deu dom, talento para isso. Então a depressão também se enquadra nisso. Deus pode curar? Pode. Você pode orar por um parente seu que está com depressão? Pode, deve. Mas você também deve oferecer a ele um tratamento correto. Você deve oferecer a ele um psicólogo que possa atendê-lo. E mais para frente a gente vai estar falando. Depressão não é só em quadro de doenças e outras coisas. Nós vamos falar mais para frente. Maravilha. Interessante que você levou a sua avó mais de 2 anos para fazer quimioterapia, né? E num simples louvor, a gente viu uma pessoa ser curada de câncer, né? Então, quando Deus quer fazer, ele faz, e ninguém barra o fazer de Deus. Quando ele não quer fazer, ele não faz. Quando Deus quer falar, ele fala. Quando Deus quer ficar em silêncio, ele fica. E quem é que pode se levantar contra a vontade de Deus, né? E quando ele quer levar, ele leva, né? Sim. A gente pode receber o maior milagre aqui hoje, receber a maior cura, mas nós não viveremos eternamente, né? Eu fico imaginando que Lázaro, ele foi ressuscitado, o Senhor ressuscitou ele depois de 4 dias que ele estava morto, e provavelmente ele foi assassinado antes de Jesus, porque fala que ali eles o conselho começaram a fazer reunião para poder tirar a vida de Lázaro. Porque as pessoas agora não iam só até Jesus e acreditavam no Pai. Ia em Lázaro também e acreditava no Pai. Então não adiantava só matar Jesus e deixar Lázaro vivo, né? Lázaro era a materialização de um milagre de Cristo. Isso. Então eles não tinham mais como negar se Lázaro estivesse vivo. E todo milagre tem um objetivo. Deus, ele não faz milagre por fazer. Ele faz porque tem um objetivo que ele quer alcançar. E Deus alcança esse objetivo através... Sim. E sempre é alcançado. Você pode dizer, no exemplo mesmo de Lázaro, mais para frente, né? Essa doença não é para a morte, mas é para que o nome do meu Pai seja glorificado. Era o objetivo. Então Lázaro se foi, Jesus ressuscitou Lázaro e o objetivo foi cumprido. O nome de Deus era glorificado cada passo de Lázaro. Então nós vivemos isso na nossa vida e que sim, o poder para curar, Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele tem esse poder para curar. Mas nós temos também condições
de lutarmos por muitas das situações, né? Então é engraçado como muitas vezes nós somos seletivos nos versículos bíblicos. A gente fala, não, eu não vou procurar psicólogo, não vou procurar ajuda, não vou levar meu parente lá, porque eu creio que Deus pode curar. Aí você chega para esse indivíduo e fala, você crê que Deus pode te suprir? Aí ele fala, creio. E por que você trabalha? Porque você sabe que uma das formas de Deus te suprir é te dando saúde para que você vá trabalhar. Então, por que na hora de ir você atrás de um psicólogo e atrás de uma ajuda mental, não, eu não vou porque Deus vai me curar? De onde vem essa seleção? Não, isso eu faço e isso aqui não. Então, a gente tem que ter discernimento, tem que ter inteligência, mas eu entendo que muito disso passa de um desconhecimento, passa dessa questão que vem sendo construída desde lá de trás sobre essas questões da psicologia. Você falou assim, dentro de uma visão do evangelho, do evangélico. E você sabe qual é a visão de um católico em relação aos cuidados, o que ele pensa sobre... Normalmente as religiões de matrizes cristãs, então os católicos estão inseridos nisso, passaram muito, né? A igreja protestante, ela também recebe resquícios desta igreja, a igreja católica, da Idade Média, dessa questão que foi toda construída, toda essa construção que eu falei, passa desta igreja católica. Então, esse mesmo resquício que está dentro da igreja evangélica, ele também está dentro da igreja católica e de muitas igrejas aí de matrizes cristãs que utilizam a Bíblia como regra de fé. Então, a gente tem que desconstruir esse tipo de coisa, né? Tem que levar conhecimento. Não há maneira, nenhuma outra maneira de desconstruir ignorância do que o conhecimento. Você só livra uma pessoa de ser ignorante a partir do conhecimento. Você tem que mostrar para ela o que é. E diante do fato ela vai falar, então é isso. Então é esse o papel que eu acredito que a igreja deve passar inicialmente, desconstruindo toda essa questão, e depois de pronta, curada nesse sentido, sim, é papel da igreja ir atrás e ajudar a sociedade nesse sentido. Maravilha. E você acha que hoje, porque eu sou de um tempo que os pastores eram até contra um membro da igreja estudar psicologia, né? Você nasceu no berço evangélico, você deve ter pegado também. E hoje é mais aceito? Em comparação lá atrás, sim. Mas tem resistência ainda? Tem resistência. Eu mesmo já ouvi muita coisa. Olha, cuidado de estudar essas coisas aí. Todo mundo que eu vejo entrando nessas coisas aí começa a ficar diferente. Muitos, eu ouvi isso, vira ateu, desiste da fé, começa a mexer muito com essas coisas de cabeça aí, fica meio doido. Eu ouvi muito disso, né? Mas eu entendo, como nós estamos dizendo até agora, que isso passa por uma visão de ignorância, de não saber sobre o assunto, de não saber, né, sobre aquilo que está sendo debatido. E aí eu coloco para essas pessoas, falo, olha, você tem que tomar cuidado. Se a sua fé está alicerçada de um jeito que um curso universitário vai te fazer desistir dela e desacreditar de Deus, o problema não é o curso, o problema é você e a sua fé. Você tem que lidar melhor, você tem que dobrar seus joelhos, você tem que ler a Bíblia, você tem que aceitar Jesus, porque se um curso pode mudar tudo que você acredita, se um curso pode mudar tudo aquilo que você sabe que existe, tem provas físicas disso, e pode mudar, desculpa, não é o curso, não é a universidade, é um problema com a sua fé. E geralmente quem diz isso são, se eu estiver errado você me corrige, são pessoas que têm um baixo nível de escolaridade, não é? Porque quem se formou em alguma coisa que passou por alguma universidade, geralmente ele tem uma visão diferente, né? Sim. Uma visão correta. Sim, e normalmente, lembrando que nós não estamos dizendo isso como uma forma de preconceito, né? Só que quem é formado entende. Eu sei que não foi isso que foi dito aqui. Por que nós colocamos isso? Volto a dizer, pelo simples fato da ignorância. Porque não sabe, ignorância no sentido não de que essa palavra está sendo usada hoje em dia, de ser ignorante, maltratar os outros. Ignorância no sentido de não ter conhecimento sobre o assunto. Então, quando eu não tenho conhecimento sobre o assunto, por exemplo, se eu for para a fazenda, eu sou um ignorante. Então eu vou falar,
Ah, esse milho aqui, quando que cresce esse milho? O fazendeiro vai olhar pra mim e falar, o cara não sabe quanto tempo cresce o milho? Não sei, eu sou ignorante nesse assunto. E se você chamar milho de milho, né? Às vezes você chega lá... Exato, tem cana, fala, cadê o milho? Esse sabugo, cadê o sabugo desse milho? Ô, só pegando uma carona, uma vez a minha irmã pegou o meu sobrinho e falou, vamos plantar um abacaxi. E aí catou a coroa do abacaxi, que planta a coroa do abacaxi, né? Sim. E enterrou lá. E aí nasceu um abacaxizinho bem pequenininho assim em cima. E passado quase uns 2 anos, ele chegou lá no sítio e falou assim, mãe, e já com a enxada nas costas, vamos lá, que eu acho que aqueles pés de abacaxi já tem abacaxi já. E ele queria cavar para poder arrancar o abacaxi debaixo da terra. Ele pensou com o abacaxi dava como se fosse uma raiz. Então, e essa é disso que nós estamos falando quando estamos falando de ignorância. A gente não sabe. Então, por exemplo, vamos continuar no exemplo da fazenda aqui. Eu, algumas vezes que eu fui, vamos ver tirando leite da vaca. Né? Tem uma outra visão aqui bem interessante que me veio à cabeça aqui de um dos pensadores que eu gosto pra caramba, que é o professor Mário Sérgio Cortella, que ele fala que nós vivemos uma geração que acha que vaca dá leite. E aí a gente fala, pô, mas vaca dá leite. E ele faz essa analogia dizendo que vaca não dá leite. Vaca tem leite. Você tem que ir lá e tirar o leite da vaca. Então nós vivemos uma geração que acha que vaca dá leite. Que vai no mercado, tá a caixinha não. Mas alguém acordou 5 da manhã e foi lá tirar o leite da vaca. Mas voltando ao exemplo, eu falo, vamos lá ver como que tira o leite da vaca. E aí você vê o cara lá, você fala, nossa, é fácil. Eu posso tentar? Pode. Aí eu já fui atrás da vaca. Aí o cara falou, se eu fosse você, eu já saía daí. Por 2 coisas. Primeiro que eu tenho que amarrar o pé dela, que um coice dela você joga você longe. E segundo que você pode receber uns presentes diferentes aí, estando atrás. Então a gente vem aqui do lado. Aí eu falo, mas o que ele faz? Já vai com um banquinho preso, né? É amarrado no banquinho, já senta com o banquinho, com o balde, ordenha a vaca, faz tudo certinho e volta. Ou seja, é uma ignorância minha. Então eu podia chegar lá cheio de preconceitos, falando assim, nossa, isso é assim, isso é assado, desse jeito. Mas tudo isso que eu estou manifestando é de acordo com uma ignorância minha. E eu só vou quebrar essa ignorância se alguém me ensinar. Se alguém mostrar como que é. E voltando ao assunto lá de pessoas que às vezes estudam mais e buscam mais conhecimento, ele não tem essa visão, né, que você falou. Sim. Da psicologia, porque eu lembro que até os 30 anos de idade, eu tinha estudado até a 6ª série só. E eu ouvi muito as pessoas falando que se você estudar muito, você vira ateu. Né? Você vira ateu se você estudar muito, porque daí você vai ficar louco, porque não sei o quê. E depois dos 30 anos, eu enterrei minha cara no estudo. Eu peguei gosto pelo estudo. Eu já estava casado, já pai, e eu comecei a estudar. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu percebia que Deus existia. Porque daí você começa a ver coisas, você começa a estudar, por exemplo, os micróbios, os insetos, e você começa a ver o efeito de uma bactéria, o que é uma bactéria. Você fala, só pode ser Deus. Não tem outra explicação. Então, quando você já tem essa ideia aqui de Deus, que Deus existe, que você já tem essa fé em Deus, e que você entra de cabeça num estudo, você passa a crer mais em Deus ainda. Porque o estudo ele só vai abrir a sua mente, né? A gente vê também no estudo de teologia, né? Então, ainda nos dias de hoje, ainda tem gente que fala que a teologia não pode estudar, porque... Então, parece que tem gente que faz questão, que quer manter a gente lá atrás, né? Com os olhos vedados, tapados, para que... Porque todo estudo, ele abre uma janela. Sim. Né? E você vai ganhando conhecimento. Sim. Isso também é um outro resquício que vem da igreja lá de trás. O porquê essa construção de, olha, não estuda, senão você vira ateu, não estuda... Porque a igreja tinha o objetivo de controlar a massa, né? Nós sabemos que na Idade Média era a igreja, o poder era dentro da igreja, era tudo que decidia a sociedade. Então, o que era feito? Se esse indivíduo começar a estudar as escrituras, ele vai ver que isso que nós estamos fazendo não corresponde ao que está escrito.
né? Então, essa questão, olha, você nasceu pobre porque Deus quis assim, você vai morrer pobre porque ele quer assim. A cultura da Índia é assim, né? Você vai morrer pobre porque tá assim. Se o indivíduo pega a Bíblia, ele vai ver, não, isso aqui não é verdade. Davi nasceu pastor de ovelha e morreu rei. Ó, esse aqui, Salomão, veio, era filho de rei, mas se tornou o homem mais rico da história. Ó, esse José também saiu do povo e virou governador. Você fala, não tem coisa errada nisso. Então, não estuda, senão você vira ateu. Por quê? Se a pessoa começasse a estudar, ela ia descobrir toda a massa de manobra que era feita para impedir e para garantir o controle sobre a população. Então, isso é resquício também. E só pegando uma carona na sua conversa, e até nos dias de hoje, o que tem de gente seguindo o nego aí que não prega a palavra, que não ensina a palavra, justamente para poder ludibriar aquela multidão, para poder arrancar daquela multidão o que eles querem, né? Sim, sim. Eu tenho pena de novos convertidos, de pessoas que são atraídas por esses indivíduos e são enganadas desde o princípio. Agora, crente de 30, 40 anos tá caindo nisso, aí eu não sei não. Aí é porque falta abrir a Bíblia e ler. Mas a gente tem que lutar contra essas pessoas, porque tem pessoas que não nasceram no berço cristão, que não conhecem o evangelho, tá chegando agora, encontra um líder religioso que tá falando isso e aquilo, prometendo Deus e o mundo, ele acredita. Ou é o pastor e acredita. Agora, nesse caso, a gente tem que... Eu tenho dó dessas pessoas. O camarada tá arrancando tudo do outro e falando que ele vai ficar rico. Sim. Já pensou, rapaz? Ó, dá o seu carro, a sua casa, o seu apartamento que você vai ficar rico. E eu te provo, ó como que eu tô. Então, é complicado. Essa questão é complicada. Mas pra crente, conhecedor da palavra, que ainda cai nisso, é porque já aposentou a Bíblia faz um tempinho. Meu Deus do céu, barbaridade, viu? Vou estar mandando aqui um alôzinho pro pessoal. É o pastor Josué Gama, grande amigo meu e pai do Peterson Gama. É um grande mestre, me ensinou muita coisa que eu sei. Eu louvo a Deus pela vida dele. Não sabia que a irmã Ângela chamava Ângela Maria Gama Lima. É a primeira vez que eu estou vendo o nome dela aqui. Um abraço, irmã Ângela, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E... pessoal, eu vou estar dando mais um recado, porque talvez você não pegou no começo. Esse quadro aqui, a gente vai estar dando de presente hoje para alguém. A gente descobriu que a gente não pode fazer sorteio. Então eu vou estar falando uma palavra-chave, eu estou bem perto de falar essa palavra-chave. E aquele que escrever primeiro a palavra que eu falar vai ganhar esse quadro. Beleza? E é isso aí, então fica atento. Se você não tiver muita prática aí com os teclados do celular, pede pro netinho aí, já fala, meu neto, não pisca os olhos, que eu quero esse quadro, tá bom? E eu vou estar falando aqui do patrocinador. Antes de nós entrar num assunto de psicologia, depois da psicologia, se der tempo, nós vamos ter mais algumas perguntas. Você que está... Peraí, não é aqui. Gente. Atenção você, pastor ou pastora, dirigente do circo de oração, líder do departamento infantil. Você está precisando fazer uniforme para o seu departamento, congresso e festividade? Verdadeiramente os seus problemas acabaram. Pois com a CPE Estamparia e Confecções, você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confecções de batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Será enviado para qualquer lugar do Brasil através do Zap 19 991 91 7676 com o pastor Anderson, grande amigo nosso. E quero estar falando também agora de um novo projeto que chama Evódia na Estrada. Isso mesmo. Foi criado um motoclube pelo nosso amigo Nardelo, e que ele é um motorista que sempre viaja com a gente, sempre leva a gente nas missões. Ele comprou uma motona daquelas muito louca,
e falou pro missionário Osés: eu posso criar aqui um grupo de motoqueiros chamado Evódia na Estrada. Aí o missionário Osés falou: demorou. Aí o missionário Osés já comprou uma moto também. E o meu irmão Ney, um abraço pro Ney, se ele não estiver assistindo agora, mas ele vai assistir posteriormente, também já comprou uma motona. E eu quero comprar uma moto para mim também. E nós já pensa, eu e meu irmão, nós fazer uma viagem de moto pro Chile. E ó, quem tiver condições de comprar uma moto aí, compra uma moto e vem viajar com a gente. Beleza? E eu quero estar falando também, aproveitar tudo agora, do Maná do Bem. Tem um recado aqui, que é do nosso apóstolo Pietro Júnior. O apóstolo Pietro Júnior, ele é diretor do canal Opinião Play, é uma TV aberta de Araras. Se você abaixar o aplicativo Opinião Play, isso permite você estar assistindo a programação do canal aberto Opinião Play, que é transmitido para mais de 200 cidades do estado de São Paulo. Um abraço aí para o apóstolo Pietro Júnior, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, venha abençoar aí a programação. E após essa programação que está sendo gravada aqui com o Peterson Gama, será reprisado o nosso programa que foi gravado quarta-feira passada, porque foi gravado justamente com o apóstolo Pietro, porque ele teve problema com a internet, não deu para fazer a transmissão ao vivo, mas terminando essa programação, continua aí na Opinião Play, que será reprisado o programa que foi gravado quarta-feira passada. E aqui tem um recado do Maná do Bem, que é um projeto da qual o apóstolo Pietro Júnior é um dos líderes. São 300, isso acontecerá, esse evento acontecerá no dia 19/6/2021, às 16h30, no Jardim Eulina. Serão distribuídas 302 marmitex e 5 cestas básicas, porque a fome não pode esperar. Será na comunidade do Jardim Eulina, em Campinas. Isso irá cair num sábado. E se você quiser ajudar, o Maná do Bem, do apóstolo, é um homem sério, um homem de Deus. Você pode mandar um pix pelo e-mail, que é institutoincabe@hotmail.com. É tudo letra minúscula. Ou se você preferir, você pode ligar no 0800 226 1000. 0800 226 1000. Beleza? É isso aí. Vai estar, o Nino está ali escrevendo ali nos comentários. E o último recadinho, para nós voltar a falar de psicologia, que senão nós vamos ficar aqui só falando do comercial, dos nossos patrocínios, mas nós temos que falar. Esse livro aqui é um livro escrito de um testemunho do apóstolo Pietro. É uma verdadeira obra de arte. Aqui tem um testemunho fortíssimo dele. E se você adquirir esse livro aqui, você vai estar ajudando o trabalho dele, o projeto dele. E é muito fácil você conseguir. Basta você acessar no site, que é sucessoaz.com.br. Tudo letra minúscula. Beleza? E daqui a pouco a palavrinha mágica valendo o quadro, hein? Daqui a pouquinho. Meu querido e amado irmão Peterson, eu gostaria que você aprofundasse mais sobre doenças psicológicas, sobre síndrome do pânico e o que causa, como nós podemos evitar esse problema, qual é a melhor maneira de se tratar esses problemas, quais são os sintomas, o que a gente... Eu já ouvi falar que todo mundo tem depressão, só que em graus diferentes. Eu gostaria de saber se isso é verdade ou não, porque já aconteceu de geralmente nos domingos eu ficar depressivo, às vezes dá vontade de chorar, aí na segunda-feira eu já acordo alegre, dando bom dia para todo mundo, se isso é normal ou se é um sintoma, se tem tratamento a depressão, não, se tem cura a depressão ou se só tem tratamento. Fica à vontade, meu querido irmão.
Tá certo.